Olá, vamos falar de teatro sobre o espetáculo Pior de Mim, da Maitê Proença. Muito prazer, me chamo Saunders Rodrigues e, como disse, vamos falar a respeito de um monólogo da atriz Maitê Proença. Tenho que confessar que o espetáculo Pior de Mim me surpreendeu bastante. Amei a sua estética, como vocês estão vendo aí no vídeo. É de uma simplicidade, porém de uma riqueza muito grande. É ela conversando com o público diretamente, como Maitê, não é uma personagem, e uma pessoa segurando uma câmera, sendo projetado a imagem que ele está segurando na câmera no tecido. O que traz em diversos momentos, por causa de movimentações, entre outras coisas do espetáculo, muitas metáforas interessantes. O texto do espetáculo é muito bonito, tanto que eu comprei o livro, mas por final do vídeo eu vou mostrar para vocês o livro. A atuação da atriz é muito boa e até mesmo durante o espetáculo ela fala da própria carreira, né? Porque o espetáculo fala da história de vida dela e ela fala que não tinha interesse de ser atriz e que ela se esforça muito para atingir a qualidade do trabalho dela com técnica, e isso é uma coisa que eu gostaria muito de ter perguntado para ela, porque eu achei a atuação dela muito tecnicamente boa. Não quer dizer que ela é apenas técnica, mas dá pra ver que ela tem uma técnica muito apurada. Aí já aproveito para falar para vocês que eu entrei em contato com a produção da atriz e solicitei uma entrevista para fazer as perguntas, né, depois de assistir o espetáculo. Por questão de agenda e gravações, não consegui, mas eles me enviaram um trecho do espetáculo, que é isso que eu estou mostrando para vocês, e no final do vídeo eu vou disponibilizar ele com áudio, foi autorizado, e também um trecho de uma entrevista que ela deu para um outro canal que faz um trabalho semelhante. Também vou deixar isso à disposição aqui, trechos para vocês verem. Então agora eu quero abordar duas coisas. Primeiro, o conteúdo. Qual o conteúdo do espetáculo? A trajetória de vida da Maitê. Isso é uma coisa que me causava medo, porque poderia parecer um tipo de isca para atrair o público que está interessado em saber da vida de uma pessoa famosa. Mas no decorrer do espetáculo, para mim, pelo menos, em minha percepção, ficou bem nítido que ela usa a história de vida dela para trazer para a gente outras informações, outras percepções que são muito bonitas. Tanto que eu vou colocar um card aqui depois falando disso. E falei de conteúdo, falar de forma. Esteticamente, como eu já adiantei, eu achei muito bonito o espetáculo. Agora então, eu vou mostrar para vocês o card que disse que ia mostrar e vou colocar trechos da entrevista que contém perguntas que eu gostaria de ter feito para ela. Esse aí é o card. Isso que está aí escrito é dito em cena e tem outras coisas muito bonitas. E agora então, em sequência, o trecho da entrevista com algumas perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta que eu faço sempre, que é: qual a motivação para a criação do espetáculo? Na verdade, essa peça é um work in progress, assim, total. Nunca deixou de ficar em movimento e de mudar, porque ela foi feita no susto de um acaso pandêmico, né? Foi para o Teatro Já, que era um projeto da Ana Beatriz Nogueira. Ela me ligou me pedindo uma peça inédita para daqui a 20 dias. Eu falei, mas eu não tenho uma peça inédita para daqui a 20 dias, Ana. Não, é porque a gente vai. A classe está toda míngua, ninguém tem nenhum o que comer, a gente não tem futuro, está tudo. Mas era aquele início de tudo, sabe? Depois tudo se confirmou, né? Então foi piorando, mas naquele momento a gente estava totalmente sem futuro também, e com os medos todos, e ninguém saindo de casa. E ela falou assim: eu falei, vamos fazer, em vez de fazer essas coisas que as pessoas estão fazendo, que eram experiências caseiras, com uma luz muito mequetrefe, a gente ficou com medo que aquilo afastasse o público. As pessoas já não gostam de teatro, ainda mais daquele jeito, falam assim, agora que vai evadir todo mundo vai embora, né? Então,
vamos fazer no palco. Eu falei, mas como assim no palco? Ah, no palco, vazio, com a plateia vazia. Eu falei, ai, que tristeza, né? Mas, mas era o que dava. Então, Mas tinha uma pessoa na plateia, não tinha? tinha uma pessoa representando todas as demais, sabe? Mas era isso, a gente ia lá, ficava aquelas 4 câmeras na frente, e não dava para fazer teatro. O instinto do ator é chegar lá, falar alto, como se estivesse na. Mas aquilo era falso. E a peça que eu criei era um antídoto contra a mentira. Eu falei, está todo mundo. O que eu pensei? Falei assim, está todo mundo reduzido ao Instagram. O Instagram é o reino da mentira. O Instagram, as pessoas estão todas muito felizes, são todas lindas, têm 1 milhão de amigos, ninguém tem frustração, todo mundo tem a vida perfeita, comem coisas maravilhosas na hora do almoço, com pessoas maravilhosas, tudo uma maravilha. Então, aí tinha o BBB que ia começar e que também é aquele negócio que a pessoa, você acha que as pessoas estão sendo espontâneas, mas elas estão com uma persona que elas criaram, elas pensaram como é que elas iam entrar naquela casa para ganhar 1,5 milhão, né? Então, e a fake news de tudo que está por aí, da política, de tudo, eu estava assim meio emporcalhada, e então eu fui mexer num material que eu tinha escrito, assim, escondido até de mim, né? Uhum. Que não era para mostrar, não era para mostrar para ninguém nunca. Estava fazendo aquilo para mim mesmo. Eu precisava eu precisava colocar aquilo de alguma maneira. Era um material que poderia servir para alguma coisa no futuro, eu não sabia o quê, mas não seria mostrado daquela forma, né? Só como Sim. incentivador de alguma coisa. E aí virou a peça. Eu transformei aquilo em teatro e... Agora, bom, falamos desse processo, e O Pior de Mim, para quem não assistiu online, é uma peça que eu considero muito corajosa, né? Porque você exorciza demônios, você abre algumas portas que, de fato, o público jamais teria acesso, né? A gente jamais teria pensado muito, embora você já tenha falado disso um pouco num livro seu que era meio romanceado, um pouco de memórias, e eu queria saber por que, afinal de contas, você decidiu que essa era a hora dessas memórias, dessas verdades da sua vida, da sua trajetória, chegarem a público? Porque eu falo também de todas as frustrações, né? Na verdade, a peça se chama O Pior de Mim, porque eu estou contando onde que eu escorreguei. Uhum. Não deu certo. Por que não deu certo? O que eu não via e que eu só agora enxergo? Por que eu enxergo agora o que eu não via há 10 anos atrás, né? Qual é essa dificuldade? Por que a gente ergue tantos muros para se defender? E por que a gente ergue muros quando, na verdade, a gente queria construir pontes de acesso às pessoas, a gente se afasta delas, né? Uhum. E como eu fiz isso, como eu fiz isso na profissão, eu fiz isso na carreira, eu fiz isso no meu emocional, eu me tranquei e não consegui liberar uma série de coisas que estavam ali provavelmente porque eu sou essa pessoa que teve essa história. Mas outras pessoas também têm histórias de todas as naturezas. As tragédias são diárias na vida das pessoas, né? Pequenas tragédias diárias podem ser tão dolorosas quanto grandes tragédias eventuais, né? Então, é muito difícil você mesurar o sofrimento das pessoas. E eu tenho certeza de que, apesar das nossas histórias serem muito distintas, a minha e a sua, Bruno, por exemplo, mas na hora da vulnerabilidade, quando a gente está completamente fragilizado, a gente reage de forma muito parecida. A gente se defende com os mesmos mecanismos, todos nós. E então, ao falar de mim, de certa forma, eu estou abrindo assim uma porta, né, para que as pessoas vão mexer ali também no delas, né? Por exemplo, um desses rapazes
uma pessoa que assistiu a peça, eu tenho vários depoimentos, mas talvez um dos que mais me mexeram assim foi um rapaz que me disse que ele nunca conseguiu chamar o pai de pai, nunca, a vida inteira. E que quando o pai estava no leito de morte, ele falou pai 100 vezes. Pai, 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 papai, papai, pai, 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 para o pai que estava indo. E enquanto eu estava fazendo a peça, ele disse que ele tinha flashes disso o tempo inteiro, sabe? Então, falei, bom, foi lá, onde eu queria ir, né? Foi exatamente ali. E eu falo da profissão, eu falo dos eventos da minha vida, porque eles constituem meu pensamento, eles que fizeram, eles me moldaram, eu sou feita daquilo, né? E então, a partir daí que eu penso o mundo, que eu penso as coisas. E como é uma peça meio de reflexões, eu faço essas reflexões em cima de histórias, dessas histórias que eu conto e que me botaram para considerar e olhar, né, para dentro e ver por que eu errei nesses lugares, por que eu escorreguei, por que eu me blindei, né? E por que demorou tanto tempo? Como a gente demora, como a gente acha que está preparado. A gente é arrogante ao longo da vida, né? A gente acha que está... A gente nem se dá conta que está se defendendo. Sim. Porque tem tantas justificativas. É tão fácil você arranjar uma justificativa para qualquer atitude sua, né? Até o Putin está lá falando, né? Ele tem 1000 coisas lá que ele fala. Talvez ele acredite em algumas delas. Eu acho que não. Mas eu acho que em algumas é possível, porque o psicopata é capaz de ele acreditar mesmo em algumas daquelas coisas. E a gente também acredita, quando a gente justifica né? Porque às vezes na vida você está assim numa bifurcação. A gente sabe intimamente, lá no íntimo, se você for cavar, você sabe que é para você ir para lá e você vai para cá. Aí você não quer pensar nesse assunto, você vai para cá e você justifica por que você foi para cá. Depois você vai ter que dar uma volta maior, porque você vai ter que voltar lá. Você vai ter que pegar de lá de novo. E às vezes você não consegue ir lá. Você vai porque você realmente não consegue, não está ainda preparado para olhar aquele negócio de frente. Então, você precisa dar a volta mais longa, mesmo, né? Mas se eu soubesse, eu teria feito, mas você não sabia, né? Você não sabia. Então, eu conto essas coisas ali. E não é uma peça, assim, não é uma peça para baixo, né? Não é. A pessoa não sai se arrastando, a pessoa sai com vontade a ideia era que não fosse para baixo, que fosse, dá para fazer, entendeu? Dá para fazer, é tudo teu, você consegue lidar com essas coisas. Outra pergunta que eu gostaria de ter feito era a respeito das escolhas estéticas e direção. E a única coisa que eu descobri foi que a direção foi feita à distância, porque o diretor estava em uma região do país e a Maitê em outra, e que depois, quando foi adaptando para o teatro, alguns profissionais próximos a ela também foram colaborando com a concepção do espetáculo. Então agora eu deixo vocês com o trecho do espetáculo, com o áudio, e convido vocês a dar força para esse registro que eu faço. Por quê? Quanto mais audiência vocês me derem, e esse não é o tipo do trabalho que eu faço para ter fama, para fazer tietagem ou para ganhar dinheiro. Eu faço pelo registro, pela experiência e pelo aprendizado. Mas eu vou ter força para barganhar, para conseguir conversar com outras pessoas que vierem com outro espetáculo. Aqui está então a imagem da capa do livro. É um livro duplo, tem 2 histórias, uma fictícia e a outra é a do texto do espetáculo. Então, como prometido agora, o trecho do espetáculo. Mas os anos me secaram. E eu não entendia mais o que fazia
as pessoas se debulharem com qualquer coisa. E por que eu era tão diferente delas? Em mim não havia sentimentos. Viajei o mundo, me meti em apuros que poderiam ter me destruído. Desconhecidos me acolheram com gentilezas que hoje me balançariam inteira. Mas na hora, nenhuma lágrima. Já minha mãe era livre. Uma hedonista que engolia o mundo com gosto. Podia tudo e nada era suficiente. Minha mãe foi uma libélula, amoral, imoral. E é o limite das transgressões. É meu ganha-pão. E se mantém, aguentou todas as minhas aventuras, os perigos que eu lhe impus. E se mantém de pé, firme, bonito, apesar de tudo. Onde ele está, eu estou. O corpo é a minha casa. Passei a louvá-lo e decidi que eu vou me curar. Na adolescência, viajando por países que tratavam a nudez sem moralismos, sempre me sentia à vontade nos hotéis de jovens com banheiros mistos, nas praias caribenhas, nas saunas árabes, nos jardins holandeses, nas piscinas públicas da França, Dinamarca, nesses ambientes em que marmanjo algum se alvoroça por um mamilo. Agora que tenho mais a dizer, haja menos interesse por minhas reflexões. Porque eu sou mulher? Não. Porque eu sou mulher velha. E há essa ânsia pela juventude sem fim. Mas quem disse que a mulher de 60 é mais velha que a de 40? Que vai morrer amanhã do coração, porque está triste e tensa, por não conseguir dar conta das demandas que o mundo lhe impõe. Aposto corrida na praia de Ubatuba com a minha mãe. Caminho de Caraíba para a reserva indígena. Quilômetros sem ver uma alma. Estou nua, caio no mar, nado. Ando pelas cordilheiras do Ladakh ao norte da Índia. Águias portentosas. Num céu azul translúcido. E assim vai.